Para um empresário, usar o valor do ICMS declarado para pagar uma folha de salários pode parecer uma decisão difícil, mas necessária, de gestão de caixa. Para um promotor de justiça, essa mesma decisão pode ser a prova de um crime de apropriação indébita. A linha que separa a dívida fiscal do crime tributário é real, perigosa, e mais tênue do que se imagina. E cruzá-la, mesmo sem perceber, pode colocar não apenas o futuro da sua empresa em risco, mas também o seu patrimônio e a sua liberdade. Meu nome é Lucas Lisboa Rodrigues. Neste vídeo, vamos entregar um mapa estratégico. Vamos dissecar os 3 principais pontos cegos na gestão financeira que transformam a inadimplência em processo penal. E, mais importante, vamos construir juntos um manual de blindagem para proteger o seu negócio e o seu CPF. Fique comigo. Vamos começar por uma distinção fundamental, que é o pilar de tudo que vamos discutir. Existem, em essência, duas grandes categorias de obrigações tributárias do ponto de vista penal. A primeira é o tributo próprio. É o imposto que incide sobre o seu faturamento, o seu lucro. Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido. Se você não paga esses tributos, você tem uma dívida, uma execução fiscal, mas, a princípio, não comete um crime. É uma relação direta entre sua empresa e o fisco. A segunda categoria, e aqui mora o perigo, são os tributos de terceiros. É um dinheiro que apenas transita pelo seu caixa, mas nunca pertenceu à sua empresa. Você atua como um mero agente de arrecadação. A analogia perfeita é a de uma conta custódia. Imagine que um cliente depositou um valor na sua conta para que você o repasse a um terceiro. Se você usar esse dinheiro para pagar suas próprias contas, você não está apenas inadimplente com o terceiro. Você está se apropriando de algo que não é seu. É exatamente essa lógica que o sistema de justiça aplica a dois tributos críticos, o ICMS e as contribuições previdenciárias. Vamos ao primeiro cenário, o mais comum e o que recentemente ganhou contornos dramáticos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Sua empresa vendeu um produto, emitiu a nota fiscal e destacou o valor do ICMS. O seu cliente pagou por isso. O valor do ICMS está embutido no preço e entrou no seu caixa. Você, então, faz a sua declaração, o SPED, a EFD, e informa ao fisco: Estado, eu cobrei do meu cliente X reais de ICMS em seu nome. Mas na hora de fazer o pagamento da guia, o fluxo de caixa está apertado. Você usa aquele dinheiro para pagar um fornecedor estratégico, para comprar matéria-prima, para gerar o estoque. Você enxerga isso como uma dívida. Depois eu negocio, eu parcelo. O fisco, por muito tempo, também enxergou assim. Contudo, o Ministério Público começou a adotar uma tese diferente, que culminou no julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no recurso em habeas corpus de número 163.334, de Santa Catarina, em 18 de dezembro de 2019. O que o Supremo decidiu? Que essa conduta, declarar e não pagar o ICMS, se enquadra no crime tipificado pelo artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8.137, de 1990. A lei diz que é crime deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo cobrado de terceiro, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Mas atenção, e este é o ponto-chave. O STF não disse que todo e qualquer atraso no ICMS é crime. A Corte estabeleceu 2 critérios para que a dívida se transforme em apropriação indébita tributária, dolo e contumácia. Primeiro, a contumácia. Não se trata de um atraso pontual, de um mês específico em que a empresa passou por uma dificuldade comprovada. A contumácia é o comportamento reiterado, é o padrão. É fazer do não pagamento do ICMS uma prática de gestão, um financiamento irregular da operação. O fisco considera contumaz, geralmente, o devedor que deixa de pagar por vários meses seguidos ou de forma intercalada dentro de um mesmo ano. Segundo, e mais importante, o dolo de apropriação. Aqui, a análise é mais subjetiva. O promotor precisa provar que você, gestor, tinha a intenção de se apropriar daquele valor. E como ele faz isso? Ele não precisa de uma confissão. Ele busca evidências. Um e-mail do financeiro para a diretoria dizendo: temos que escolher entre pagar o ICMS e o fornecedor X, vamos pagar o fornecedor. Uma ata de reunião. Um planejamento de fluxo de caixa que já prevê o uso do ICMS como capital de giro. A ausência de qualquer tentativa de parcelamento do débito. Tudo isso constrói a narrativa de que a empresa, de forma consciente e deliberada, usou um dinheiro que era do Estado para financiar suas próprias atividades. E a consequência mais grave dessa decisão do STF é que, para este crime, não se aplica a súmula vinculante 24, que exige o fim do processo administrativo para o início da ação penal. Ou seja, o Ministério Público pode oferecer a denúncia com base apenas na sua declaração e na falta de pagamento. A investigação criminal pode começar amanhã. O segundo cenário de alto risco segue a mesma lógica da conta custódia, mas é ainda mais sensível. Chega o dia de pagar os salários. Sua empresa processa a folha, e no holerite de cada funcionário vem o desconto, contribuição previdenciária e INSS. Você, como empregador, reteve aquele dinheiro. Ele não pertence mais ao funcionário e ainda não pertence ao Estado. Ele está sob sua guarda. Sua obrigação é repassá-lo aos cofres da Previdência Social até o prazo legal. Se você não o faz, você comete o crime de apropriação indébita previdenciária, previsto de forma expressa no artigo 168-A do Código Penal. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. E aqui, a situação é ainda mais direta que no ICMS. Não há necessidade de o STF interpretar nada. O tipo penal é claro, e a consumação do crime ocorre no momento em que você desconta e não repassa no prazo. O risco penal é imediato. Contudo, para esta situação específica, a lei trouxe uma válvula de escape importante.
É o artigo 9º da Lei 10.684, de 2003. Essa lei estabelece duas consequências importantíssimas. Primeiro, se você confessar e parcelar o débito antes do recebimento da denúncia pelo juiz, a pretensão punitiva do Estado fica suspensa. Isso significa que a ação penal fica paralisada, esperando você cumprir o parcelamento. Se você o cumprir integralmente, a segunda consequência entra em jogo, a extinção da punibilidade. O crime, na prática, deixa de existir para fins penais. E a lei vai além: se o pagamento integral for feito antes do recebimento da denúncia, a punibilidade é extinta de imediato. Isso transforma a regularização fiscal em uma ferramenta de defesa penal direta e eficaz. Agora, vamos sair da lógica da apropriação e entrar na lógica da fraude deliberada. Imagine o setor de compras da sua empresa, pressionado para reduzir custos. Surge um novo fornecedor oferecendo produtos com preço muito abaixo do mercado, e com um crédito de ICMS bastante atrativo na nota. O Contas a Pagar lança essa nota, o fiscal escritura e a empresa compensa o crédito, reduzindo o imposto a pagar. Meses depois, uma fiscalização revela que aquele fornecedor era uma empresa de fachada, uma noteira, e a operação nunca existiu. A nota fiscal era fria. Esse ato não é um simples atraso. É uma fraude. É enganar o fisco ativamente para suprimir ou reduzir tributo. Essa conduta se enquadra nos crimes materiais contra a ordem tributária, descritos no artigo 1º, incisos 1º, 2º e 5º, da Lei 8.137, de 1990. São os crimes de omitir informação, prestar declaração falsa ou utilizar documento que se sabe ser falso. Aqui, a dinâmica da persecução penal é diferente. Para esses crimes materiais, a súmula vinculante 24 do STF se aplica integralmente. O que ela diz? Não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Em termos práticos, isso significa que o fisco primeiro precisa fazer o trabalho dele, auditar suas contas, identificar a fraude, lavrar um auto de infração, dar a você o direito de defesa administrativa, julgar seus recursos. E somente quando não couber mais recurso administrativo e o crédito tributário for considerado definitivo, é que o processo pode ser enviado ao Ministério Público para o início da ação penal. A Lei 9.430, de 1996, em seu artigo 83, reforça essa necessidade de representação fiscal para fins penais somente após o término do processo administrativo. Isso dá à empresa um tempo valioso e um campo específico, o processo administrativo, para produzir provas e tentar reverter a acusação antes que ela se torne criminal. Contudo, o risco não para por aí. Dependendo da conduta, o administrador pode responder não apenas pelo crime tributário, mas também em concurso com os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, previstos nos artigos 299 e 304 do Código Penal. Uma dúvida comum que surge é: quem responde por isso? A empresa, como pessoa jurídica, ou o administrador? A resposta é: ambos, em esferas diferentes, mas a responsabilidade penal é sempre da pessoa física. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 135, inciso 3º, já estabelece que diretores, gerentes ou representantes são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. Na esfera penal, a lógica é a do domínio do fato. Quem será denunciado? A pessoa que, dentro da estrutura da empresa, tinha o poder e o dever de impedir que o crime ocorresse. Pode ser o diretor-presidente, o diretor financeiro, CFO, o controller, ou até mesmo o gestor do departamento fiscal ou de contas a pagar. O Ministério Público investigará a cadeia de comando e as atribuições formais e informais para identificar quem, de fato, tomava ou validava as decisões sobre quais tributos pagar e quando. E é no CPF dessa pessoa que a denúncia será oferecida. Até agora, nós dissecamos o risco. Agora, vamos construir o escudo. Como uma empresa pode, de forma prática e sistemática, reduzir drasticamente sua exposição a esses riscos penais? A solução está em uma combinação de governança, processos e documentação. Vamos dividir isso em 4 camadas estratégicas. O primeiro passo é tratar a prioridade de pagamentos como uma política oficial da empresa, e não uma decisão de ocasião. A regra de ouro, que deve estar escrita e aprovada pela diretoria, é: a prioridade absoluta, inegociável, de pagamento é para tributos retidos de terceiros. Ordem de prioridade. Número 1. Contribuições previdenciárias e imposto de renda retido na fonte. Número 2. ICMS declarado. Apenas depois, na terceira linha, vêm os demais tributos e fornecedores. Essa política, formalizada em ata, serve como uma prova robusta da sua boa-fé. Para tornar isso operacional, crie uma conta bancária específica, que vamos chamar de conta tributos. Diariamente, ou semanalmente, uma porcentagem do seu faturamento correspondente a esses tributos deve ser transferida para essa conta. É a materialização daquela ideia da conta custódia. Esse dinheiro fica visualmente e financeiramente separado do capital de giro da empresa. Essa disciplina financeira não só organiza o caixa, mas demonstra, de forma inequívoca, que a empresa não tem a intenção de se apropriar dos valores. A segunda camada é a robustez dos seus processos fiscais internos. Começa com a parametrização do seu sistema de gestão, o ERP. Códigos como CFOP, CST, NCM, as alíquotas, as regras complexas de substituição tributária e diferencial de alíquotas devem estar impecavelmente configuradas e revisadas. Qualquer alteração nessas parametrizações deve gerar um log de auditoria, mostrando quem mudou, o que mudou e por quê. Depois, crie uma rotina mensal de reconciliação. O que você declarou no SPED tem que bater com o que está no seu E-Social, na DCTF, na FDICMS-PI, claro, no seu faturamento real. Qualquer divergência deve ser documentada, reportada à diretoria com um plano de ação para correção imediata. Finalmente, implemente o princípio da segregação de funções.
É um pilar de auditoria. A pessoa que aprova a compra de um fornecedor não pode ser a mesma que lança a nota fiscal. Quem lança a nota não pode ser quem autoriza o pagamento. E quem paga não pode ser quem concilia as contas. Para créditos tributários de valor relevante, exige uma dupla checagem. Isso cria barreiras naturais contra erros e fraudes. A terceira camada é um processo rigoroso de due diligence de fornecedores. Não aceite nenhuma nota fiscal sem um processo de validação. Passo 1. Realize a manifestação do destinatário no portal da nota fiscal eletrônica. Você tem, por lei, um prazo para informar ao fisco se você tem ciência daquela operação, se confirma ou se desconhece. Fazer isso é sua primeira linha de defesa. Use o prazo de 20 dias para operações internas. Passo 2. Configure verificações automáticas no seu sistema para validar o CNPJ e a inscrição estadual do fornecedor no Sintegra e nos portais das secretarias de Fazenda. Verifique a situação cadastral. Um fornecedor com inscrição suspensa ou inapta é um sinal de alerta vermelho. Passo 3. Vá além. Confirme a autorização da NFE. Verifique o endereço físico do fornecedor. Se for um galpão abandonado, desconfie. Monitore indicadores de risco, como mudanças repentinas de atividade econômica, CNAE, ou do quadro societário. Inclua nos seus contratos com fornecedores uma cláusula de responsabilidade e direito de regresso, e mantenha uma lista branca de fornecedores homologados e periodicamente reavaliados. Mesmo com os melhores controles, problemas podem acontecer. A quarta camada é saber como agir quando um passivo é identificado. A regra é: haja rápido. Identificou o débito de INSS ou outro coberto pela legislação de parcelamento? Confesse e parcele imediatamente, com base no artigo 9º da Lei 10.684. A prioridade é protocolar o pedido de parcelamento para suspender a pretensão punitiva o mais rápido possível. Depois, priorize o caixa da empresa para pagar integralmente o débito antes que a denúncia seja oferecida, buscando a extinção da punibilidade. Documente cada passo. Guarde os comprovantes do pedido de parcelamento, os e-mails trocados com a contabilidade, as atas de reunião que deliberaram sobre a regularização. Tudo isso servirá para evidenciar sua transparência e boa-fé, elementos centrais de qualquer defesa penal. Em resumo, a linha entre o atraso fiscal e o crime tributário é definida pela natureza do tributo e, fundamentalmente, pela sua conduta. Tributos de terceiros, como o ICMS declarado e as contribuições previdenciárias retidas, não são capital de giro. São valores sob sua guarda, e usá-los para outros fins de forma reiterada e consciente pode, sim, levar a um processo criminal. Fraudes materiais, como o uso de notas frias, dependem da constituição definitiva do crédito, mas o risco reputacional e financeiro é imenso. A melhor defesa é a prevenção. Estruture sua governança com uma política clara de pagamentos. Separe o dinheiro de terceiros em uma conta tributo. Implemente um compliance fiscal rigoroso, com segregação de funções e reconciliação mensal. E faça a devida diligência de cada novo parceiro de negócio. Lembre-se sempre dos marcos legais que discutimos, a Lei 8.137, o Código Penal em seu artigo 168, a decisiva interpretação do Supremo Tribunal Federal no recurso em habeas corpus 163.334 e a protetiva súmula vinculante 24. Este conteúdo é denso, e eu sei que pode gerar muitas dúvidas. Ele serve como um alerta e um guia estratégico. Se algum desses cenários reflete um desafio que sua empresa está enfrentando, o caminho correto é buscar uma análise jurídica individualizada para traçar um plano de ação. Cada caso tem suas particularidades. Para continuar recebendo análises estratégicas como esta, que conectam o direito à gestão de negócios, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E por favor, use a seção de comentários para colocar suas dúvidas gerais. O debate enriquece a todos nós. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Agradeço imensamente sua atenção e seu tempo. As informações de contato do nosso escritório estão na descrição deste vídeo.